Vamos continuar, pessoal? Vamos agora trabalhar a parte da teoria das relações humanas. Fazer um ajustezinho aqui. Tá? E iremos trazer principalmente o contexto histórico, os princípios e os principais conceitos dessa teoria que veio a ser o contraposto, a ser a oposição da teoria que a gente acabou de trabalhar, da teoria da administração científica e a administração clássica. A teoria das relações humanas, ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hausdorff, desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores. Foi um movimento de reação e de oposição à teoria clássica da administração. Tá? A teoria das relações humanas, ela trouxe um novo foco da administração. A teoria anterior trabalhava exclusivamente a fabricação, os processos fabris, e a teoria das relações humanas veio para anexar o pensamento de olhar também para as pessoas dentro do processo. Vocês lembram do filme de Charlie Chaplin? Que ninguém, hora nenhuma, se preocupava com o trabalhador e exclusivamente com a produção. Essa teoria veio inserir essa nova visão, esse novo olhar de também analisar o ser humano dentro do processo como um todo. De onde veio a teoria das relações humanas? Por que a mesma surgiu? Em 1929, o mundo presenciou uma das maiores crises financeiras que teve o epicentro dos Estados Unidos. Foi, em resumo, uma crise econômica de superprodução, amplificada pela grave crise econômica após a Segunda Guerra Mundial na Europa. Certo? O que foi que se percebeu na época? A teoria anterior, a forma de produção anterior, ela produzia em massa e tinha a quantidade muito grande de mercadorias dentro do mercado. Muitas mercadorias mesmo. O que foi que houve? Passou a se produzir uma quantidade muito maior do que se podia consumir. Certo? Isso é o que a gente chama de crise de superprodução. Produziu-se muito mais do que se tinha capacidade de consumir. Além disso, gastou-se enormes quantias, muita fortuna para o desempenho na guerra, né? Estamos no período da Segunda Guerra Mundial e vocês sabem que todo mundo teve que gastar quantias exorbitantes para manter os esforços de guerra e vencer a guerra, né? Se é que tem vencedores numa guerra, né? Onde mais de 60 milhões de pessoas morreram, esse conceito de vencedor é muito relativo. No entanto, do ponto de vista econômico, principalmente os Estados Unidos, eles mergulharam numa grave crise. Aí começaram a perceber, peraí, se eu tenho hoje a maior modernidade possível na produção, se eu consigo produzir muitas mercadorias em pouco tempo, se eu consigo fazer o estudo dos tempos e movimentos e consigo dividir toda a produção em partes e consigo chegar aos objetivos em termos de fabricação, por que entramos numa crise como essa? Será que esse sistema ele é totalmente correto? Será que não está faltando algo que dê mais fortalecimento a esse sistema? Foi onde surgiu o pensamento de também estudar a parte humana. Lógico que esse estudo ele não veio de forma organizada, ele veio por acaso em uma experiência que a gente vai estudar já já. No entanto, toda essa crise que gerou os novos pensamentos administrativos foi o chamado da Grande Depressão, que vocês com certeza vão estudar em outras disciplinas, mas lógico que se tiverem interesse, podem fazer uma pesquisa que vocês não têm nada a perder, tá? É um esforço muito grande para você desenvolver a parte administrativa. A origem da teoria das relações humanas, a base de origem do novo foco da administração. Primeiro, a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Era necessário inserir o ser humano dentro do processo. Era necessário que o ser humano também opinasse, que ele ajudasse nas decisões administrativas, que ele não fosse exclusivamente um robô, de passar o dia todo na mesma fabricação, fazendo exatamente a mesma tarefa. Nós somos seres pensantes. Nós temos
a capacidade imensa de desenvolvimento, tanto da criatividade quanto do aprendizado. Então o ser humano não pode ser retirado do processo. Aliás, o ser humano tem que ser a base do processo. A máquina, ela só existe porque o ser humano a criou e porque o ser humano consegue executar. Sem o ser humano também não existe a máquina. Então, aquele pensamento quase escravocrata do ser humano ser apenas uma extensão da máquina, como pensavam os clássicos, que o ser humano era apenas uma espécie de uma ferramenta, ele começou a cair por terra através dessa teoria. Desenvolvimento das chamadas ciências humanas. Tá? Surgiram vários novos conceitos e conhecimentos na área de psicologia, na área de motivação, na área de comportamento social, comportamento empresarial, cultura organizacional, ou seja, o ser humano ele começou a entrar no foco e as ciências elas deram um grande salto em termos de aprendizado. A gente conseguia já explicar melhor o funcionamento do cérebro humano, a gente conseguia já explicar melhor o funcionamento do comportamento humano e isso foi sendo inserido dentro dos novos conceitos administrativos. As conclusões da experiência de Hausdorff foram o ponto de partida para essa nova teoria administrativa. O que foi o experimento de Hausdorff? Em 1927, Elton Mayo, que é o maior expoente da teoria das relações humanas, ele conduziu uma pesquisa na fábrica Western Electric Company, situada próxima a Chicago, com elevadíssima rotatividade pessoal. Certo? Porque a rotatividade pessoal, essa fábrica tinha um problema sério de demissões, as pessoas não conseguiam passar muito tempo trabalhando nela. Além disso, existia também um grande grau de absenteísmo, ou seja, atrasos no trabalho. Isso, lógico, influenciava bastante a produção. E o pensamento da pesquisa era tentar associar, né, a fabricação a questão da estrutura física da fábrica em relação a ela. Certo? Vamos entender direitinho? Vamos fixar também essa base da teoria das relações humanas. Resumo da experiência de Hausdorff. Esse processo todo teve 4 fases. Na primeira fase foram observados 2 grupos trabalhando em condições distintas. Enquanto o primeiro tinha acesso à luz variável, o segundo recebia uma iluminação mais constante. Certo? Eles pegaram 2 grupos na fábrica, deixaram um numa parte da fábrica, outro em outra, lógico, e para um grupo, que era o grupo de produção normal, eles colocaram a luz constante, a luz o tempo todo funcionando. Para o outro grupo, que era o grupo de teste, eles colocaram a luz alternando, né? Momentos mais claros, momentos mais escuros. Tá? Antes de entrar na fase 2, o que foi que eles perceberam? Que a lógica era, do pensamento deles, era que o grupo que estava produzindo com a luz em alternância, ele ia produzir menos do que o grupo que estava produzindo na luz constante. Só que no final da pesquisa, eles viram que quem estava produzindo com a alternância da luz, eles se esforçaram mais, se uniram mais e conseguiram produzir tanto quanto quem estava com a luz constante. Foi que eles perceberam que existia uma variável que não estava sendo estudada, que era a variável do comportamento humano. Percebeu-se que os seres humanos eles tinham a motivação de alcançar o objetivo, mesmo com a luz variável. E aquele pensamento de ser humano como máquina, que diminuiu a luz, ele não vai conseguir produzir, caiu por terra. Tá? Aquela equipe, mesmo assim, conseguiu produzir com a luz variável. Então, eles tiveram um novo foco da experiência. Mudaram o princípio da experiência e entrou na segunda fase. Essa fase 2, foram observadas 6 moças, sendo que 5 montavam o equipamento e a 6ª preparava as peças. Elas ficavam em salas separadas, de onde o grupo de controle permanecia. Enquanto que ambos os setores tinham um supervisor para acompanhar os trabalhos. A produção serviu de comparação entre o grupo experimental e o de controle. Essas 6 que foram isoladas do restante, elas passaram a ter
um acompanhamento mais próximo da sua produção e perceberam que ela conseguia produzir até mais do que o outro grupo do todo, certo? Isso aí mostrou que existia a união entre os trabalhadores para alcançar o objetivo, independente da estrutura física. Na terceira fase, partiu da preocupação que os pesquisadores demonstraram, com os comportamentos distintos das operárias nas duas salas. Diante disso, eles deixaram de analisar as condições físicas de trabalho e foram para as relações humanas dentro da fábrica. Eles começaram a perceber que o grupo que estava isolado, certo? Eles conseguiram se entrosar mais, conseguiram se motivar mais em grupo, eles conseguiram trabalhar em grupo. E também ficou bastante nítido que as 6 moças que trabalhavam no grupo de teste, elas passaram a ter o que a gente chama de formação de grupos informais. O que são os grupos informais? É a amizade que se tem entre os trabalhadores, independente da questão profissional. Certo? Elas se sentiam mais à vontade em trabalhar, elas ficavam mais felizes em trabalhar, elas conseguiam compartilhar mais os seus conhecimentos e conseguiram formar uma verdadeira equipe. Olha a diferença. Começou a se formar uma verdadeira equipe de produção. O que antes era o cara isolado, fazendo o tempo todo a mesma coisa, hoje se percebeu que você conseguia extrair também, dentro do processo, equipes de produção que alcançavam a mesma coisa. Então, o ser humano, ele passou a ser também um ser social, dentro da cabeça do processo administrativo. Vamos lá, vamos passar aqui. A fase 4, o grupo experimental foi escolhido para ser observado dentro de condições idênticas às do departamento, mas não em uma sala especial. O observador permaneceu na sala para acompanhar o desenvolvimento das operárias e o entrevistador ficou ao lado externo para entrevistá-la. A ideia era analisar a organização informal dos funcionários. Essa última etapa foi para confirmar a existência de grupos informais, para confirmar que as pessoas conseguiam se desenvolver trabalhando em grupo, como todo ser humano tem que ser. Então, chegou-se finalmente a essa conclusão na fábrica e passou-se a se fazer pesquisas em várias outras fábricas para confirmar o que se tinha, de forma hipotética, lançado diante dessa experiência. E todas as fábricas, ou quase todas as fábricas que fizeram os mesmos experimentos, ou fizeram as entrevistas, alcançou-se a mesma conclusão, de que as pessoas conseguem trabalhar melhor quando trabalham em grupo, quando conseguem ter o seu esforço reconhecido e quando conseguem pensar e raciocinar nas decisões dentro da empresa. Aqui está a foto das mulheres fazendo a fabricação na época. Aqui está o produto que era fabricado, são os relés, que vocês não devem conhecer, né, que são peças usadas nos antigos telefones convencionais fixos. E a experiência de Hawthorne, ele trouxe as conclusões que modificaram também o pensamento humano e as novas formas de administração. As conclusões foram as seguintes: nível de produção resultante da integração social. Quanto mais se integra socialmente as pessoas, mais ela produz. Comportamento social do empregado. O ser humano não é uma máquina, nunca foi e jamais será. Nós somos pessoas com sentimentos, com inteligências diferentes, com aptidões, com sonhos. Então, dentro da administração, a gente tem que fazer o meio termo e também considerar o ser humano de forma complexa, né? o ser humano complexo dentro de todo o processo, certo? Recompensas e sanções sociais. Antes, o homo econômicos. Imaginava-se que o ser humano só se motivava através de recompensas financeiras. Essa nova teoria trouxe outro pensamento. O ser humano também se motiva através de recompensas sociais, certo? Benefícios, você elogiar, você, por exemplo, criar um clube social para os funcionários se reunirem no final de semana, você ter os aniversariantes do mês. Tudo isso motiva também o ser humano. O ser humano também não é feito só de dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para a sobrevivência, mas antes de tudo nós somos um ser social. Nós precisamos
conviver para viver, certo? Relações humanas, importância do conteúdo do cargo, passou-se a se extrair mais do ser humano o raciocínio para executar suas atividades, que antes era diferente. Tá? Você era máquina, fazia o tempo todo o mesmo processo, feito chato, né, apertando parafuso, e esse novo princípio trouxe que você pode extrair mais do seu trabalhador, do seu funcionário, se você botar ele para pensar, se você botar ele para participar das decisões. Isso foi importantíssimo para a inserção do ser humano dentro de todos os processos administrativos. ênfase nos aspectos emocionais, vamos falar isso daqui a pouco na teoria comportamental, e a confirmação dos grupos informais. Lembrando, o que é um grupo formal? É aquele que a característica dos funcionários está ligada à questão profissional, certo? A questão exclusivamente de produção do seu trabalho no dia a dia. Já os grupos informais são aqueles onde existe a afinidade dos seus componentes baseada em questões sociais, em questões até afetivas mesmo, tá? Consequências da teoria das relações humanas. Essas teorias criaram novas perspectivas para a administração, visto que buscavam conhecer as atividades e sentimentos, olha só, sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Vocês mesmos sabem muito bem a formação de grupos. Vocês estão há poucos meses na escola, né? Vocês chegaram a estudar um mês e pouco, e já existiam dentro da sala de vocês grupos formados. Então o ser humano ele é de grupo, o ser humano não tem como viver só. E ele vai formando o grupo de acordo com as suas necessidades, aptidões, de acordo com o que ele entende de mundo, certo? Surgiu também o homo social, o homo econômicos da teoria clássica, ele deu passagem para o homo social, ou seja, o ser humano ele é essencialmente um ser social, um ser de relações com outros seres humanos, um ser de relações com a própria sociedade. As principais características, para a gente começar a encerrar a teoria de relações humanas: o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico, muito pelo contrário. O ser humano ele é muito mais complexo do que qualquer máquina que você possa imaginar. Nós somos muito mais complexos do que qualquer computador de ponta, somos muito mais complexos do que até os servidores da Google ou os servidores do Facebook, por exemplo, que são a tecnologia de ponta, ou as inteligências artificiais que existem por aí. Nós ainda não conseguimos entender o ser humano na sua essência como um todo, porque nós somos muito mais complexos do que se imagina, certo? E isso tem que ser levado em consideração não só na parte administrativa, mas até na sua convivência com outras pessoas. Tem que se levar em consideração que nós somos seres únicos, especiais, que somos diferentes de todos que existem nesse planeta. Então, antes de criticar o seu colega ou criticar a pessoa que está próximo de você, o seu familiar, lembre-se que ele é tão complexo quanto você. O homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Todos os homens possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. A partir de então, começa-se a pensar na participação dos funcionários na tomada de decisão, certo? É necessário que você escute o seu trabalhador para tomar a decisão correta, porque ele está lá no processo. Você que está na administração, você vê o todo, de forma holística. Mas quem está no processo é o seu trabalhador, lá na ponta. Então você tem que entender o que está se passando dentro dele como ser humano e dentro dele como funcionário dentro do processo. Terceira parte do vídeo, nós trabalharemos a teoria comportamental. Se não for na aula de hoje, vai ser nas próximas aulas. Nós vamos começar agora a sistemática de alternância. Nós vamos revisar o anterior e passar um para frente. Para quem te possa mais na frente, creio eu que nas próximas 2 aulas, no máximo, nós vamos entrar no meu foco, que é a teoria neoclássica. Ok? Tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.